Olha, o Brasil, nos últimos, de 2003 para cá, nós tivemos 20 milhões de brasileiros que saíram das classes C, aliás, D e E, e foram para as classes médias. Isso significa acesso a emprego, a renda e a crédito. Ao mesmo tempo, nós tivemos 10 milhões de brasileiros que saíram da mais pura miséria e foram, né, saíram do limiar de pobreza através do Bolsa Família. Isso é reconhecido internacionalmente. Você compara o Brasil, por exemplo, com alguns países vizinhos, e o que você vai ver? Você vai ver um crescimento que nós queremos que seja contínuo, sistemático, que não seja nem aquele crescimento que de repente você dá um pico e depois você tem a queda, mas que seja um crescimento sistemático e, sobretudo, que seja um crescimento que incorpore os milhões de brasileiros que estavam totalmente fora dos, vamos dizer, dos ganhos do crescimento até então. Então, isso significou que há hoje uma grande força no mercado interno brasileiro. Nós hoje estamos vendo que falta cimento, que está faltando, que em alguns casos falta mão de obra, mas que essas faltas vão sendo compensadas, porque hoje até está nos jornais que pode até faltar cimento localizadamente, porque tem muita obra acontecendo, tem muito, e portanto, se tem muitos empreendimentos ocorrendo, tanto o setor privado como o setor público estão investindo. Então, é um crescimento econômico que tem uma característica completamente diferente dos demais. Você veja que nós chegamos a crescer a 14% no Brasil. Nós chegamos a crescer 14% em termos nominais, um pouco menos em termos reais. Mas nós tivemos um nível de crescimento na década de 70, que nós estávamos conversando, um crescimento extraordinário. Qual foi o resultado desse crescimento? Todas as favelas hoje que nós vimos no Brasil, elas têm uma data de nascimento. Pode olhar, no Rio de Janeiro, o alemão, Manguinhos e Pavãozinho, Pavão e Pavãozinho, ele começa por esse período. É o período logo depois do chamado milagre, com essas taxas enormes de crescimento, mas sem incorporação da população brasileira. Mas aí o narcotráfico também tomou conta dessas áreas, né? Mas eu acho que um dos fatores para ele tomar conta das áreas é a ausência do Estado nessas áreas. Sim. Porque como é que você explica que uma parte da população viva no Brasil sem... Eu vou voltar ao esgoto e à água, por quê? Porque nos países desenvolvidos, você sabe tão bem quanto eu, que eles universalizaram o acesso ao esgoto e à água no século passado, no início do século XX. Lá por 1910 ali, começaram a fazer saneamento, eletricidade. No Brasil, tinha gente até recentemente, eram em torno de 10 milhões de pessoas, que viviam do candeeiro, nas regiões rurais. E aí você não quer que o pessoal abandone o campo, a zona rural, e venha para a cidade, porque no mínimo ele vai ter luz elétrica. Claro, troca de condições. Nós, nesse período, pegamos 7 milhões e um pouquinho mais de pessoas na zona rural brasileira, e levamos luz elétrica. Agora, você falou ainda há pouco... Então, a universalização de serviços é outro critério. Um dos critérios é a urbanização de serviços. O que nós hoje estamos fazendo? Nós estamos buscando acelerar o crescimento, garantir o crescimento da indústria e da agricultura. Nós talvez tenhamos feito uma grande revolução na agricultura familiar. Quase botamos 8,6 bilhões de reais de crédito para o pequeno agricultor familiar. E isso muda a qualidade de vida dele, garante que ele fica lá na região em que ele tem a sua pequena propriedade, garante um nível de vida adequado a ele. E agora nós vamos fazer um grande programa, inclusive, de acesso a recursos para ele financiar e para ter ou se for na zona leiteira, para ele ter um resfriador de leite. Em outras regiões, para ele ter um tratorzinho, enfim, para ele se mecanizar e aumentar a produtividade. Por quê, Jô? Porque esse país, que o pessoal, até setores consideram que tem um crescimento pífio, nós não estamos indo a lugar nenhum, hoje é um país que, do ponto de vista, né, das grandes nações internacionais, eles nos veem completamente diferente. Nós somos um país que tem o seguinte: nós temos
alimento. Talvez nenhum país do mundo tenha produtividade na área de grãos como nós. Nós produzimos esse ano, nós estouramos, aliás, em 2007, todos os recordes. Nós produzimos 143 milhões de toneladas de grão. A nossa produtividade em frango, em bovinos, enfim, a nossa produtividade é altíssima. Então, nós somos uma das grandes reservas do mundo em matéria de produção de alimentos. Para nós, e ainda para nós conseguirmos ter vantagens comparativas, ter exportações, gerar renda para nós. E também nós somos um país abençoado por Deus no que se refere à energia. Não vamos esquecer que a Petrobras passou a Microsoft. É mesmo? É. A Petrobras passou a Microsoft. Quer dizer, o Bill Gates deve estar se mordendo todo? Se mordendo todo. Por que a Petrobras passou a Microsoft? Por quê? Essa descoberta que a gente chama de pré-sal, o que é o pré-sal? No Brasil, o nosso petróleo não está em terra. Ele está no mar, no nosso mar territorial. É, o mais difícil, né? Esse petróleo que está no mar territorial tem uma camada muito funda lá embaixo, que é uma camada de sal. Essa camada de sal funcionou como um selante. Debaixo dela tem petróleo. E foi esse petróleo que a Petrobras descobriu. Para você ter uma ideia, é 6 mil metros abaixo da lâmina d'água. 6 mil metros. O que encarece o petróleo também, né? Quer dizer, se não tivesse tão alto... Mas a Petrobras, e aí é que a gente não pode deixar de ter autoestima, porque a Petrobras, que é um produto nosso, é uma empresa brasileira, foi gerada tecnologia brasileira, ela tem trabalhadores brasileiros, ela nunca importou, ela gerou todo o seu conhecimento aqui. Ela tem hoje, reconhecidamente, uma das melhores capacidades em termos tecnológicos de produção em águas profundas. Não tem quem empate conosco. Então, se nós levamos no primeiro poço quase um ano, no segundo nós levamos 6 meses, hoje nós estamos fazendo 60 dias a exploração. O que você acumulou de conhecimento em todas as áreas, porque é um pouco isso também, né? O seu ministério é um pouco vamos dizer assim, da síndica do governo, tem que tomar conta de várias áreas, né? Agora eu queria perguntar, você falou aí em 10 milhões que saíram da linha da pobreza. Você diria que são 10 milhões que saíram da miséria e ingressaram na pobreza? Já que estavam abaixo da dessa miséria e ingressaram na pobreza, mas na pobreza sem fome, João. Sim. Porque o que é o Bolsa Família? O Bolsa Família é um programa que ele é talvez um dos programas mais efetivos que algum país fez. Porque se você juntar o PAC e o Bolsa Família, você tem a estratégia do governo. Porque qual é ela? Se você tiver uma família que geralmente a mulher é chefe, é cabeça, chefe da família, hoje tem muitas famílias, mais de 25% das famílias brasileiras, a mulher é a chefe de família. Um pouco como no nosso governo, seria isso?